Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo do Vassoler Responde, eu trago para vocês uma resposta para uma pergunta que muitas vezes me foi feita ao longo desse pouco mais de um ano que eu tenho aqui o meu canal do YouTube. Vassoler, o que você pensa sobre os liberalismos político e econômico? Então vamos lá, gente. Mais um quadro do Vassoler Responde em que eu me dirijo a perguntas feitas por vocês, muitos e muitas de vocês, ao longo desse meu primeiro ano do canal no YouTube. Pessoal, o liberalismo, ele é um movimento emancipatório no seu nascedouro. O liberalismo, gente, ele é filho dileto do iluminismo. Ele é filho dileto da contraposição dos filósofos franceses, iluministas, sobretudo os filósofos franceses, mas também John Locke, né? O filósofo inglês, também Immanuel Kant. E aí nós estamos falando de Jean-Jacques Rousseau, o Montesquieu, o Denis Diderot e assim por diante, o Voltaire, ao arbítrio do Estado absolutista, do Estado monárquico absolutista. E eu quero dizer a vocês que as conquistas, não apenas da Revolução Francesa, mas também da Revolução Gloriosa na Inglaterra, ocorrida um século antes da Revolução Francesa, né? Essa dimensão da Revolução Gloriosa capitaneada pelo grande Oliver Cromwell, essa dimensão de liberdade de religião, que é a mãe dileta da liberdade de expressão, a liberdade de organização política, né? Que depois vai, no século XX, trazer a liberdade comportamental. Esses são fatores simplesmente emancipatórios, formidáveis, do liberalismo político, que estava assim ligado à formação do liberalismo econômico como tentativa de organização econômica de pequenos ou médios proprietários industriais capitalistas em relação ao monopólio do Estado absolutista monárquico. Então entendamos, o nascedouro do liberalismo é um nascedouro no campo progressista, no campo da esquerda, quando a burguesia tinha poder econômico, mas não poder político. E é com a eclosão da Revolução Francesa que a burguesia solapa a antiga nobreza do poder do Estado e traz à tona o seu poderio recebe o poder político, angaria o poder político e o conjumina a seu poder econômico. Então, vamos entender histórica e criticamente a formação do liberalismo para a gente entender as suas metamorfoses, porque hoje, se eu me considero liberal em termos políticos, ou seja, eu sou contrário a monopólio de um partido em relação ao sistema de partido como um todo. Eu sou favorável à liberdade de expressão, eu sou favorável à liberdade de organização política e dos movimentos sociais, mas eu sou bastante crítico com relação às dimensões do radical liberalismo econômico. Por entender, vejam, olha o arco histórico de fins do século XVIII, começo do século XIX, até a contemporaneidade, para a gente entender a transformação da burguesia de uma classe revolucionária em uma classe ultraconservadora, querendo manter os seus privilégios e a sua concentração de riqueza. Porque o que a experiência histórica concreta do liberalismo nos mostra, para muito além de manuais que não têm relação com a realidade, é que os modelos de competição não são ideais e perfeitos. As competições acarretam menos competições e mais acordos para a formação de cartéis e monopólios. Os órgãos de vigilância e de supervisão para evitar a cartelização de mercados, muitas vezes recebem como seus diretores, como seus supervisores, no lobby que grandes corporações capitalistas fazem em relação ao Estado, agentes dessas próprias instituições. Então, quando a
gente fala em liberalismo político e econômico, vai havendo uma cisão cada vez maior e vai havendo um interesse dos grupos que advogam o liberalismo não para exercê-lo, seja em termos econômicos, seja em termos políticos, mas para vender uma ideia para pessoas a quem não resta nada mais senão vender a força de trabalho, que essas pessoas não são mais trabalhadores e trabalhadoras, que essas pessoas são sócias, que essas pessoas são empreendedoras. Empreendedoras de quê? Com que meio de produção? Com que capital? Essas pessoas contraem empréstimos com juros baixos nos bancos brasileiros, poucos bancos brasileiros, ou juros exorbitantes e altíssimos? Essas pessoas têm acesso à cúpula do poder para pegar empréstimos privilegiados? Não tem. Nós, a maioria da sociedade, somos trabalhadoras e trabalhadores, ou tentamos sê-lo, uma vez que o capitalismo vem mudando a sua dinâmica de produção. E se não entendermos que o liberalismo, o neoliberalismo mais especificamente, é nocivo para nossos interesses sociais, políticos e econômicos, estaremos fadados e fadadas a uma vida insegura, quebrantada, danificada, estilhaçada, de medo, angústia, com distúrbios psíquicos decorrentes da nossa suma dificuldade para sobreviver. Essa é a reversão do liberalismo emancipatório de fins do século XVIII, começo do século XIX, para um ultraconservadorismo neoliberal que mercantiliza as relações, que quebra laços de solidariedade, que ataca sindicatos, que ataca partidos políticos progressistas, que ataca a própria noção de democracia burguesa liberal, já que a burguesia de liberal já não tem mais nada. Ela é conservadora, ela é autoritária, ela concentra meios econômicos, meios de comunicação, meios financeiros, instituições bancárias. Vocês estão percebendo isso, gente? É o liberalismo na prática, que é autoritário, antiliberal, contra o liberalismo de manual. Vocês já viram isso, e a gente deve falar sobre isso, quando nós falamos aqui no Vassolar Responde, em várias aulas do meu canal, sobre o socialismo real. Uma coisa foi a teoria do socialismo. Igualdade, liberdade que não houve, igualdade houve. O Mao Tse-tung, grande líder revolucionário chinês, chegou a falar da igualdade na pobreza. E isso o socialismo real realizou, sendo que havia castas nos seus respectivos estados monopolizados pelo Partido Comunista, pelas Forças Armadas, pela Polícia Secreta. Tá? Agora, assim como o socialismo real é muito distante do socialismo ideal, o liberalismo real, o neoliberalismo real é muito distante do liberalismo ideal. O Brasil é um país com profunda concentração de recursos midiáticos. Como é que a população, a quem em enorme medida é sonegado o direito de uma educação, seja ela pública, seja privada de qualidade, como é que a população vai ter instrumentais para se formar e se informar politicamente? Como é que vai ter instrumentais para saber quais questões estão em debate na sociedade? Para formar a dimensão de um eleitor, de uma eleitora conscientes. Como é que, nesse sentido, o liberalismo, que traz recursos muito díspares em sociedades com desigualdade, vai criar a livre competição entre as pessoas para a ocupação de cargos nas empresas? Gente, vamos olhar a realidade concreta das coisas. Se você adota o liberalismo, analise a história materialmente, não a partir de manuais. Os mais variados mercados muitas vezes são regulados e controlados por grupos que se cristalizaram no poder e que fecham fatias do mercado para si, seja em termos de distribuição dos recursos, em produção dos recursos, seja em termos de distribuição dos recursos. Por exemplo, você vai tentar entrar numa fatia do mercado. Você acaba percebendo que, para muito além dos manuais, da lógica de livre concorrência dos manuais, os grupos que se conhecem compram e vendem entre si, têm maior acesso, se vão participar de licitações públicas, por exemplo, a agentes do Estado. E isso fere de morte. Isso fere de morte a teoria ideal do liberalismo. Então, eu diria a vocês o seguinte: eu penso que o liberalismo político, desde que haja recursos midiáticos pulverizados com TVs públicas e não estatais. Qual que é a diferença, Flávio? A TV pública, ela tendo o orçamento a partir do Estado e tendo autonomia financeira, ela tem a possibilidade de trazer os auspícios da sociedade civil e não do partido A, B ou C no poder. É aí que a TV pública é a publicização
dos auspícios de movimentos organizados da sociedade civil, que não necessariamente são estatais. Sou favorável à pluralidade de partidos, à pluralidade de ideias, à liberdade de expressão nesse sentido amplo. Agora, sou favorável à regulamentação dos meios de comunicação, porque as pessoas têm direito ao direito de resposta, porque as informações, a divulgação com interesse público sempre tem que ser verificadas. E se trouxerem análises ou factualidades que não têm compromisso com a verdade factual, que sejam corrigidas. Sou favorável a uma dimensão de que a liberdade ela comporta determinadas restrições quando se trata de propugnar, por exemplo, por autoritarismos, por tortura, por valores que ferem a democracia. Se a democracia brasileira, por exemplo, tivesse protegido na Constituinte contra grupos autoritários, né, se tivesse havido a força na Assembleia Constituinte contra os grupos autoritários remanescentes da ditadura, seria muito importante punir, julgar aqueles que cometeram tortura, aqueles que passariam a fazer apologia da ditadura. Como é que essas pessoas podem se beneficiar de mandatos democráticos e querer revogar a democracia ela própria? Vocês percebem? Ao mesmo tempo, o que o neoliberalismo vem mostrando é que a desregulamentação das agências reguladoras dos marcos de competição da sociedade em termos econômicos, que o tolimento de direitos trabalhistas, de direitos sociais, da previdência social, que isso gera ainda mais um exército industrial de reserva, arrochando os salários, uma superexploração e a pauperização e inanição de frações majoritárias das populações mundiais. O neoliberalismo, ele gera concentração de renda, concentração de poder, porque esses grandes grupos poderosos, esses mega investidores, farão pressão nos parlamentos ao redor do mundo para desregulamentarem direitos sociais e trabalhistas, para transformarem o mundo num grande cassino. Ah, você não quer que eu invista aqui, você não quer desregulamentar os seus direitos trabalhistas, eu vou para outro lugar. Vocês estão percebendo? Então, para muito além dos manuais, como acontece com o socialismo, a diferença entre socialismo ideal e real, o liberalismo político e econômico, esses dois liberalismos pressupõem regulamentações, pressupõem a proteção das liberdades e a limitação de certas liberdades para que elas não se transformem em autoritarismos, em apologia da antidemocracia, em concentração brutal de renda. Essa é a minha apreensão dos liberalismos político e econômico. E o neoliberalismo, que é filho dileto tanto da ruína do socialismo real, quanto das investidas de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, os pais ali políticos do neoliberalismo, para a desregulamentação de mercados, para a lógica da mercadoria, para essa patologização da vida cotidiana, com competição desenfreada, com a dimensão de que a mercadoria, mesmo quando o dinheiro não está presente numa conversa intimista no âmbito privado, a lógica da competição ali está posta. Tudo isso, gente, é da ordem do sociopatológico. E nós precisamos, se quisermos um futuro para a humanidade, um futuro da natureza, da não rapina dos recursos naturais, precisamos de organizações sociais, leis de regulamentação e precisamos acabar com o neoliberalismo. Eu gostaria que a humanidade rumasse para um estado de bem-estar social como o primeiro degrau de uma sociedade emancipada. É essa então a discussão que eu faço com vocês nesse Vassoler Responde sobre o que eu penso, o que você pensa, Vassoler, sobre os liberalismos político e econômico. Se vocês gostaram de mais esse vídeo do Vassoler Responde, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal para apoiar
segundo sua possibilidade financeira, este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de Vassoler Responde. Os vídeos do Vassoler Responde acontecem todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Então até o próximo vídeo do Vassoler Responde, pessoal, e tchau, tchau!